Sobre o coronavírus, eu conversei com alguns amigos, o pessoal que mexe com laboratório farmacêutico, a turma bem entendida da área, e eles disseram: olha, pastor, eu acho que nos próximos 15 dias a gente vai ter o momento vai ser o momento mais difícil, vai ser daqui uns 15 dias no Brasil, porque ainda todas as estatísticas mostram que a questão está crescendo e há uma tentativa de pânico que vai se acrescentar. Então, a gente calcula que nos próximos 15 dias o pânico no Brasil vai ser especial, né? Como a gente nunca teve, estou falando da nossa realidade, não a realidade do mundo. Eles calcularam que no máximo até dia 30 de março aí o pessoal vai entrar em pânico mesmo e a quantidade vai se aumentar muito, aquela questão toda, e as pessoas vão entrar nesse momento de pânico. Nós conversamos sobre isso, eles acham que a partir de abril a coisa começa a se normalizar e a vida volta ao normal. Esse não é o grande problema da vida. O detalhe é que pela primeira vez na história a gente tem quase que uma classificação de pandemia global, né? Ontem eu tomei o cuidado de ler, por recomendação, li o protocolo brasileiro sobre pandemia. Não sei se alguém já tinha tido cuidado aqui de ler, mas existe um protocolo internacional que é seguido em casos de pandemia. Mas eu acho que na minha vida é a primeira vez que a gente vê algo acontecendo de forma tão grandiosa, tá bom? Hoje eu não vou pregar sobre os julgamentos, espero que domingo que vem a gente volte um pouco ao normal, ou pelo menos tenha pessoas espaçadas, mas hoje eu gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse. Vou fazer uma pastoral, amanhã não tem aula, o pessoal não está indo para o trabalho, então bom, hoje eu vou pregar, vou fazer uma pastoral sem muita pressa, porque não tem muitas preocupações. Então, eu sei que amanhã é um dia mais normal. Apocalipse capítulo 8, eu não coloquei o texto, não mandei. O objetivo não é dizer que o Apocalipse começou. Por favor, não entendam mal, daqui a pouco manda um zap aí o pessoal entendendo, mas eu gostaria que você pudesse abrir. Eu não soltei muita coisa para não ter problema, tá bom? A Bíblia é o livro que conta a história da humanidade, do começo ao fim. Ela diz como tudo começou e diz como tudo vai terminar. Único livro, né? Eu não vou fazer aqui aquela aula introdutória da escola da Bíblia, porque não dá tempo, sua aula introdutória gastaria algum tempo. O único livro que diz como tudo começou e diz como tudo vai terminar se chama Bíblia. E tem mais um detalhe que eu aprendi primeiro com minha mãe, depois eu fui lendo, fui vendo. A Bíblia diz que nem um só tio, nenhuma só vírgula do que foi dito, o tio na expressão original hebraica não é vírgula, nem é tio, né? Na expressão original é iota. Iota é o menor sinal da linguagem hebraica. Então, iota era como se fosse um apóstrofozinho, mas não é um apóstrofozinho, é um i diferente, é um i aleijado, né? Seria a nossa expressão. Mas Jesus disse que em todo o processo da lei, nenhum só iota cairá de todas as suas palavras que foram ditas. Nenhuma só vírgula. E as palavras de Jesus, principalmente, foram ditas para que a igreja, para que as pessoas tenham instrução, conhecimento. Esses dias no aeroporto ainda, analisando, eu pensei em duas coisas. Primeiro eu falei, puxa vida, como o mundo evoluiu. Segundo, como a mente humana é a mesma. Nós estamos vivendo um período muito parecido com a Idade Média. Muito parecido. Onde as pessoas espalhavam uma coisa e todo mundo acreditava. Todo mundo ficava com medo. Porque a evolução do conhecimento, em termos de tecnologia, não tem muito a ver com a evolução do conhecimento individual de cada pessoa. E certamente, nesta hora, será medido de forma muito especial o conhecimento da vida cristã, da doutrina cristã, a segurança, a maturidade, vai ser muito medido nesses dias dessa forma. Porque muitos vão se apavorar, e a Bíblia diz que muitos vão se apavorar, tá bom? A Bíblia é o livro que conta a história da humanidade do começo ao fim. O livro de Gênesis é o começo, e o livro de Apocalipse é o fim. A Gênesis, ou seja, a origem, o começo de todas as coisas, mas depois da Gênesis nós temos aí o fim, o Apocalipse. O Apocalipse não significa fim, o fim está escrito no Apocalipse. Apocalipse significa, a palavra mais simples de Apocalipse é tirar o véu, ou seja, tirar o misticismo. É uma boa tradução para o livro do Apocalipse.
para que as pessoas não criem misticismos sobre o fim do mundo, sobre o fim da vida, sobre como será o fim. Eu assisti a série quase toda dos Vikings e agora eu estou assistindo, mas parece que essa última série, que foi escrita pela Paramount, um negócio maior, tem um detalhe simples. Parece que os caras estão tudo preocupados com a morte. Só vê, eles trataram os diálogos, os bons diálogos da série, não estou falando das cenas de violência, aquelas coisas todas, os bons diálogos da série são reflexões dos 3 principais personagens sobre a morte. Uma reflexão profunda sobre a morte dos países nórdicos, como é que os nórdicos tratam a morte. Uma reflexão sobre os saxões, como é que os saxões tratam a morte, de forma especial, entre aspas, aí os cristãos daquelas dias, os nórdicos. E ontem foi um dia de reflexão sobre a morte para um cara que era absolutamente pagão convicto. Então você vê as diferenças da percepção, mas todos estão preocupados. E eu acho que quem está preocupado não é o artista que está fazendo o filme, quem está preocupado é o cara que está escrevendo. Eu acho que esse cara que está escrevendo já está se preparando para a morte. Eu vou dar continuidade aqui para vocês, o que eu falei naqueles dias. Essa semana passada eu conversei com minha mãe, nós tivemos aquela conversa. Você lembra o que eu falei aqui? Que a gente ia ter conversa? Meu irmão mandou, minha mãe está muito mal, aquela história toda, risco de morte, meu irmão já estava preocupado, né? Meu irmão, racional, vamos comprar logo o túmulo, vamos ajeitar, preparar as coisas, vamos preparar o funeral. Meu irmão já estava com essa cabeça já andando. E eu, tranquilo, falei, mas essa semana eu tenho que conversar com minha mãe. Semana passada, agora a gente tem que conversar, eu estou conversando todo dia, depois que eu soube da doença da minha mãe, eu falei, vou conversar com minha mãe todos os dias. Aí todo dia alguém liga para mim, eu ligo, brinco, e agora, depois de 80 e tantos anos, minha mãe aprendeu a ligar o telefone, fazer videoconferência no celular. Que coisa boa. Estou falando para ela faz 5 anos, ela quer esse bicho não, quer esse bicho não, quer esse bicho não. Essa coisa toda, né? E agora, nós tivemos uma conversa muito séria sobre isso, e a conversa foi do jeito que eu falei aqui com vocês. Mãe, como é que a senhora está? Ah, meu filho, o médico está dizendo que eu estou doente, não estou sentindo nada, e aquela toda. Falei, mãe, eu não estou preocupado com a morte. Eu não estou. Eu estou preocupado com 2 coisas. Primeiro, estou preocupado que a senhora tenha um final alegre, feliz. Minha irmã depois deu a notícia, olha, manhã está doce, virou uma seda. Falei, que coisa maravilhosa, que é isso que tem que acontecer mesmo. E segundo, ela disse, meu filho, não se preocupe comigo, se preocupe com você, fica todo mundo preocupado com que eu estou com cabeça branca, acha que eu sou idoso, eu sou menino, mas eles acham que eu sou idoso. Então, é difícil convencer a turma. Então, aquelas preocupações, e nós conversamos. E sabe como é que a conversa sobre morte termina em alegria? Oramos, conversamos, sorrimos, contamos a história do Jacu, lembra das coisas boas, porque eu entendo que este é o final de cada vida. E é assim que vai ser. O livro de Apocalipse não foi escrito para gerar terror. Ele foi escrito para tirar o terror. Ele não foi escrito para gerar misticismo. Ele foi escrito para tirar o misticismo da vida das pessoas. Ele não foi escrito para as pessoas ficarem com medo, indo para os montes, correndo, se apavorando. Ele foi escrito para que as pessoas vivam uma vida normal, mantenham a normalidade diante da dificuldade, diante do caos. Quando eu era menino, eu achava que quando viesse o Apocalipse, eu ia me esconder numa serra do Jacu e ninguém ia me achar e eu ia sobreviver, mas isso não existe. Agora que eu fiquei maduro, foi que eu descobri que quem é menino, como dizia Paulo, pensa como menino, mas quem é adulto tem que pensar como adulto. Agora que cheguei à fase adulta, devo pensar como adulto, devo pensar como uma pessoa madura. Tá bom. O livro de Apocalipse, ele tem algumas formas simples de você entender o livro de Apocalipse. Uma delas é que você pode entender o livro de Apocalipse como janelas. Nós sabemos que o livro de Apocalipse foi uma revelação, né? Apocalipse, revelação, tirando o véu, tirando os segredos, revelando os segredos, esse é o tema do Apocalipse. Quando Jesus revela vamos lá, irmãos, revela a João, o último apóstolo vivo. Jesus revela a João 2 tipos de coisas. As coisas que em breve deveriam acontecer e as coisas que ainda demorariam para acontecer. Esse era o Apocalipse, é assim que está escrito.
Mas dessa maneira de revelar a João, Jesus revelou da seguinte maneira: o livro de Apocalipse é uma abertura de janelas, se abre janelas. Então, se você ler o livro, você vai descobrir que durante o livro, 3 janelas são abertas para que você entenda o livro, para que você entenda o Apocalipse. Então, no primeiro momento, a janela aberta, a revelação aberta, é para que as pessoas entendam o que vai acontecer na eclesia, na igreja. Daí vem a carta às 7 igrejas. Os problemas, os pecados, os comportamentos, os medos, os misticismos, tudo que está envolvendo a eclesia está relacionado em Apocalipse 1, 2, 3 e 4. Depois, a porta se abre para o que está acontecendo no céu. Está acontecendo no céu. Então, no céu, o livro de Apocalipse é muito claro, e a revelação é que no céu, entre aspas, a guerra está acontecendo. Mas no céu tem algo simples: Jesus Cristo está sendo entronizado. É o rito de entronização do Cordeiro. Maravilhoso, lindo. Jesus vai estar assumindo, né? Porque a linguagem hebraica, ela é passado, ela é presente, mas o Apocalipse foi escrito em grego de forma específica, e ele aponta para aquele momento em que Jesus assumirá não somente a posição de governante, mas a posição de governante de todo o universo. De todo o universo. Então você começa a ter a entronização do Cordeiro. Então, na entronização do Cordeiro, você tem as grandes cenas. Começa com o capítulo 4, a majestade. O capítulo 5, ele é estratégico em Apocalipse, que é aquele momento em que o livro está posto, o livro está lá, e ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra, foi achado digno de abrir o livro, nem desatar os seus selos, nem olhar para ele. Tem 3 coisas referentes ao livro: ninguém é digno de abrir, ninguém é digno de desatar os selos, e ninguém é digno nem sequer de olhar para ele. João começa a chorar. João começa a chorar quando ele vê essa cena, porque ele sente a angústia da humanidade. E Jesus disse, o anjo anuncia, e tem o momento de entronização do Cordeiro. Nesse momento de entronização do Cordeiro, canta-se os anjos, os seres celestiais, aqueles todos cantam, e acontece algo maravilhoso ali, que é o Cordeiro, linguagem de Levíticos, para quem está estudando Hebreus, o Cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou, que é da raiz, que é da tribo de Levi, da tribo de Davi. Ele é o único que é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Aí começa uma nova janela. A nova janela é o que vai acontecer na terra. Na terra. E aí que começa o detalhe da terra, que nos envolve, que envolve cada um de nós. O que está acontecendo nos céus, o que está acontecendo na terra e o que acontece debaixo da terra não há nenhuma decisão. Se você ler o livro de Apocalipse, você vai descobrir que debaixo da terra não há nenhuma decisão que afete os homens, não há decisão debaixo da terra. As decisões estão aonde? No céu. Os acontecimentos acontecem na terra. Então, o máximo que pode acontecer no céu sobre o que está lá embaixo é que quando Deus dá uma ordem, aí o anjo vai ou prende ou solta, porque o abismo é tido como prisão. Então, quando de repente Deus manda, o anjo diz assim: solta, abre a porta do reino de Darth Vader. Abre a porta do reino de Darth Vader. Então, quando manda abrir a porta, aí são soltos os anjos caídos, e aí começa tudo aquilo que acontece na terra. Capítulo 5, capítulo 6, vão se abrir os primeiros selos. Os primeiros selos é exatamente a imagem que é mais divulgada do Apocalipse, que nós não vamos falar sobre isso hoje, que são os 4 cavaleiros, que tem muitos detalhes a serem discutidos. O primeiro cavaleiro, ele é vestido de branco, o segundo cavaleiro, ele é vestido de vermelho, o terceiro, se eu não me engano, é preto, e o quarto é amarelo, né? A paz, a guerra, a morte e a putrefação.
São os 4 cavaleiros do Apocalipse: a paz, a guerra, a morte e a putrefação. Então, esses cavaleiros, eles são macro sinais do que vai acontecer na terra. Depois nós temos, depois dos cavaleiros, aí que começa o capítulo 8, quando os anjos tocam, que entram as trombetas. Capítulo 8, que eu vou fazer uma breve exposiçãozinha hoje, não dá para a gente falar muita coisa, vamos chegar no capítulo 8. Então, quando nós chegamos no capítulo 8, e havendo aberto, dá para ler 8:1? Para quem eu não coloquei porque é para a gente ir pegando devagar. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu. Tá bom. Para quem quer entender a simbologia do Apocalipse, Apocalipse é o livro dos 7. 7 igrejas, 7 selos, 7 olhos, 7 espíritos, 7 trombetas, 7 pragas, né? Livro dos 7. Então, à medida que chega o 7º, toda vez que chega um 7º, se abre um novo ciclo para 7. E o primeiro ciclo é o ciclo dos selos. Quando são abertos os selos, deu para ver, se você observar, na abertura dos selos tem muita revelação, muito ensinamento sobre aquilo que acontece nos céus, as decisões celestes. Mas as 7 trombetas falam muito sobre coisas que vão acontecer na terra. Geralmente, na Bíblia, trombeta é sinal de aviso. São os avisos. São avisos que vêm para que as pessoas saibam. A trombeta não significa que você está em guerra, mas significa que você vai ser ouvido. Antes de eu fazer só essa exposição bem rápida, dar uma trabalhada em Apocalipse capítulo 8, eu quero que vocês se lembrem muito, se você voltar para casa e for ler Apocalipse, leia também as palavras de Jesus, quando ele disse lá no final. Porque tem um momento, Jesus é quem deixa claro algumas coisas que o Apocalipse não tem, e pelo menos que em termos de cronologia. Jesus deixa claro que nós teremos 2 tempos específicos na história da humanidade. O primeiro é chamado de princípio das dores, que não é princípio do fim, mas o segundo é chamado de final dos tempos, últimos dias. Aí já não são últimos anos, chamados de últimos dias ou últimos momentos. Então, quando Jesus dá alguns sinais, que os principais sinais que foram dados por Jesus, ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos. Mas isto não é o fim, é apenas o princípio das dores, né? Para quem achava que o Zika, uma vez eu fui em Paracatu, eu gosto do pessoal do interior, que o pessoal do interior é muito simples, mas muito sábio, né? Cheguei em Paracatu, aí o cara estava me contando, mas vê como é que está nosso mundo está muito ruim. Começou com esse negócio de dengue, veio o tal do dengue, que os cabas chamam de Aedes aegypti, veio lá do Egito, essa desgraça, aquela praga do Egito, já passou para cá, é do Egito, então a gente já fica sabendo. Aí depois desse Aedes aegypti, veio um tal de um chikungunya. De onde é que vem essa? Aí outra praga, aí misturou Egito com chikungunya, e agora estão inventando outro, pronto. Agora chegou o bicho que veio de carona. Ele veio de carona no chikungunya, veio de carona no Aedes aegypti, e veio de carona no outro. Então, essas coisas, diz a palavra de Deus, ainda não são o fim, mas são o princípio das dores. Não há dúvida de que a humanidade, a gente já vê isso há muito tempo, né? Eu não sei como foi, nós não temos informações, mas dizem que talvez a época em que mais morreu, eu li esses dias, e calcula-se, não há informações precisas, há muito desencontro, exageros de um lado, exageros de outro, mas calcula-se que a peste negra matou 100 milhões de pessoas. Eles calculam que 1/3 da Europa partiu para a eternidade. Tá bom? Agora vamos ao Apocalipse. Tem 2 maneiras de você estudar o Apocalipse. Ou você estuda o Apocalipse como crente, ou você estuda o Apocalipse como não crente.
Se você estudar o livro de Apocalipse como crente, toda vez que começar que você vê um sinal, você, glória a Deus, Jesus está voltando. Se você estuda o Apocalipse como não crente, ai meu Deus, agora chegou minha vez, chegou minha hora, como é que eu faço? O negócio está vindo, a coisa está se preocupando, o mundo está, entendeu? É a experiência de Souza. Eu gosto de contar essa experiência porque fizeram as experiências lá, nada coincidência, mas fizeram as experiências lá em Natal, na época, 1974, mais ou menos, nunca me esqueci daquele dia, na Barreira do Inferno. Eu nunca vi algo semelhante, nunca tinha visto. De repente o céu ficava assim, parecia uma bola do tamanho de uma lua e ficava vermelho, aí se espalhava aquele vermelhão todinho. Foi pior do que o coronavírus em Souza. Eu vi gente correndo no meio da rua. O que eu vi de desespero naquele dia, eu nunca tinha visto um negócio, para mim aquela foi a primeira experiência. Eu falei, eu estava tomando banho, nunca me esqueço, estava tomando banho, eram umas 4 horas da tarde, terminando de tomar banho, quando eu vi aquilo, eu digo, meu Deus do céu, é a volta de Jesus. Foi a primeira interpretação que eu tive, mas eu me lembro que foi muito bom. Falei assim, Senhor, estou preparado, chegou a hora, eu estou pronto. Mas o que eu ouvi de grito no meio da rua, o que eu ouvi de gente que te falou que tinha certeza, que não tinha certeza era de nada, o que eu vi de nego gritando, desesperado, foi um negócio, foi um pânico geral. Então tem duas maneiras de você ler o Apocalipse. Ou você ler o Apocalipse com a visão cristã do Apocalipse, e a visão cristã é que o tempo está se aproximando, e a Bíblia diz, você segue aquele conselho de Jesus, olhem para os céus e se alegrem, olhem para os céus e se alegrem, porque a vossa redenção está próxima. Ou então, fujam para os montes, se escondam, porque haverá dor e pranto e ranger de dentes. É a visão do livro de Mateus, porque haverá pranto e dor e ranger de dentes. Então, eu quero ler o livro com a visão cristã, com a visão de que Deus está me dando os sinais, e ao dar os sinais sobre aquilo que aconteceu no começo e aquilo que aconteceu no fim, eu tenho paz para caminhar em relação a essas coisas. Não significa que eu não vou ser atingido, não significa que eu vou ficar imune. Porque, meu irmão, presta atenção, quando o cabo se converte, ele ficasse imune a todo sofrimento, 100% da turma ia ficar. Pô, o cristão era simples, se eu fosse pagão, eu dizia, pô, aquele povo não adoece, não morre, fica rico, não sei o que lá, eu quero ser deles. Seria a escolha mais simples do mundo. Mas a vida, ela tem seus problemas para todas as pessoas. Nós temos os problemas similares de todos os mundos. E se nós não temos esse tipo de problema, nós não podemos nem provar que a gente acredita em alguma coisa diferente, porque você é super protegido, né? É o que aconteceu com Ló, é o argumento, ou com Jó, é o argumento do maligno com Deus, com Jó. Mas Jó é diferente, Jó tem que ser crente mesmo, é o argumento do diabo. Jó tem que ser crente mesmo. Você protegeu ele aí. Não deixa que nada pegue nele, não pega tosse, não pega gripe, não pega resfriado, não pega chikungunya, não pega Aedes aegypti, não pega dengue, não pega isso, não pega nem coronavírus, então o cabo está lá. Tudo que ele faz cresce, o rebanho dele produz. Aí você deu tudo para ele, é claro que Jó vai ser o adorador teu, o interesse dele já é interesseiro. Mas Deus conhecia o coração de Jó, e começa a bagaceira. Você lê o livro de Jó, não é brincadeira não. Primeiro tira os filhos. Família. Toca a família, profundamente a família. Depois toca os bens. Né? Mas o diabo não veio só para... Ele veio para matar, roubar e... se você ler o livro de Jó, você vai descobrir que naquela brincadeira, naquele diálogo, ali o diabo, assim, entre aspas, levou uns 300 pessoas. Morreram servos, morreu boi, não sei quem, veio lá, matou, passou o fio da espada. Daqui a pouco está Jó no meio da cinza, todo ferido, coçando o corpo, né? Dizem que era fogo selvagem, eu não sei, mas se fosse no Nordeste a gente chamava, era uma curuba geral. Curuba era ferida, antigamente eu chamava de ferida, era uma curuba geral. O cara estava com ferida na cabeça do pé, não sei para onde. Aí a mulher vem com aquele discurso assim, super inteligente: meu filho, aproveita. Ela podia ter dito assim, só morre, mas ela disse, não, amaldiçoa o teu Deus e morre, né? Boca santa. Amaldiçoa o teu Deus e morre. E naquele processo todo, ali, Jó faz uma profunda reflexão sobre a sua vida. Depois, o que Deus deu para Jó, não interessa. Isso é ponto secundário. O ponto primário é que Jó passou na provação. Apocalipse 8 diz o seguinte: acontecendo esse processo, e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora,
E vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram dadas a eles 7 trombetas. E veio outro anjo, e se colocou junto ao altar, tendo na mão o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, porque isso são versículo 3, são as orações dos santos. Orações dos santos. Quem é que provoca o toque das trombetas? Quem é que provoca o toque das trombetas? A oração dos santos. O anjo juntou, foi lá, né? Agora eu vou usar uma linguagem bem simples aqui, como se fosse, parece que o anjo era meio neopentecostal, estava na televisão, estava lá o pacote de oração guardado, ele foi lá, pegou aquele pacote de oração e falou: agora chegou a hora de responder a todas as orações dos santos que foram feitas em todos os tempos. E joga diante do altar no qual está o Cordeiro, diante do altar no qual está o Deus eterno, diante do altar, diante do qual estão os 4 seres que clamam dia e noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Colocam as orações. Quando o anjo coloca as orações diante do altar, Deus estabelece as 7 trombetas, 7 trombetas são estabelecidas, e aí vão começar a tocar as trombetas. E vem a primeira trombeta, saiu fumaça do incensário, e subiu as orações dos santos, desde a mão do anjo até a presença de Deus. E o anjo tomou o incensário, e o encheu de fogo do altar, e lançou sobre a terra. Lançou sobre a terra. Tá bom. E ali houve o quê? Trovões, relâmpagos e terremotos. Trovões, relâmpagos e terremotos, né? Presta atenção que isso ainda é antes de acontecer o toque da primeira trombeta, né? Cada chuva que está descendo aí, pessoal, as chuvas estão virando e vão vir mais e mais, trovões, relâmpagos e terremotos, né? E terremotos, tá bom. Aí o primeiro anjo vai tocar a trombeta. Eu vou só ler rápido, depois vocês vão para casa. Quando o primeiro anjo tocou a trombeta, houve saraiva e fogo misturado com sangue, foi lançado na terra e foi queimada a terça parte das árvores, e tudo que era verde foi queimado. Observe que os ecologistas, eles estão quase cumprindo o que o Apocalipse vai dizer. Quando hoje eu acho que nós já estamos quase lá, eu acho que hoje nós quase que temos 1/3 das árvores queimadas, né? Queimou-se 1/3 das árvores. Consequentemente, vocês observam, quando eu lia isso aqui, eu dizia: mas não é possível, senhor. Queimaram, o que tem a ver árvore? A gente não entende essas coisas. E toda erva verde, consequentemente, vai afetar o quê? A população, a respiração das pessoas, o oxigênio. Primeiro começa na natureza. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como que grande um monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. A contaminação dos mares. O pessoal anda de cruzeiro para cima e para baixo e vai jogando lá no mar. Vai jogando no mar. Joga isso, joga aquilo outro, né? E queramos ou não, o pessoal anda para aqui, anda de avião para cima e para baixo e vai contaminando o ar. Você pensa que não, mas é o que vai acontecer. O lixo no mar, né? O lixo, as coisas vão acontecendo. Então, a parte do mar. Morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. E se perdeu uma terça parte dos navios. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios.
Observem como o processo é lógico. Primeiro ele atinge o sistema que produz oxigênio, depois ele vai atingir o sistema que produz água. Eu tinha um amigo judeu há 20 anos atrás. Esses Berto, ainda vai chegar uma época na Terra que o melhor negócio do mundo vai ser água. Aí saiu registrando fonte de água. Essa fonte é minha, porque eles têm esse negócio de registrar. Pode ter certeza que eles têm que fazer isso. Vão registrando fonte, porque o que vai mandar no mundo, vai chegar uma época no mundo que quem vai mandar no mundo é quem tem água. Quem tiver água, não tem jeito. O cara fica sem avião uma semana. Fica uma semana sem comer. Fica uma semana sem beber água para você ver. Você fica 30 dias fora da escola, mas fica uma semana sem alimentação. Né? Tem essa parte da água. E aí, o nome da estrela era Absinto. E ela, 1/3 das águas se tornou em absinto. E aí começa a morte da humanidade. E muitos homens morreram, porque as águas ficaram amargas, estão envenenadas. O 4º anjo trocou a trombeta e foi ferida a 1/3 parte do sol, que é o principal sinal que Jesus dá no livro de Mateus. Preste atenção. Jesus disse que quando o sol escurecer, se preparem, porque o tempo está próximo, muito próximo. Não acabou ainda, mas está muito, muito próximo. Então o anjo tocou a trombeta e foi ferida até essa parte do sol, da lua, da terra, e as estrelas começaram a escurecer, para que a 1/3 parte do dia não brilhasse. Não brilhasse. E aí o dia de 24 horas, o dia de 12 horas, nós vamos ter uma redução de um período do tempo, onde a gente não vai ter mais energia disponível. O rio está com problema, o mar está com problema. Aí a energia solar vai estar com problema. Como é que vai produzir energia? Vão reduzir o processo. Tá bom. Eu vou terminar o livro diz o seguinte: e olhei e vi um grande anjo voar pelos céus, e dizendo: ai, 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 ai dos que habitam na terra, porque ainda vão tocar-se as 3 últimas trombetas. Tá bom? Então, quando esses sinais acontecem, e nós estamos vendo, eu brinco, né? Eu não gosto de dizer isso, eu digo quando eu estou fazendo estudo bíblico, eu sei que nós ainda estamos um pouco longe do fim, né? Eu digo, minhas contas eu não posso, isso não pode existir, é antibíblico. Então, por isso que eu digo que não acredite se eu falar, você só bota só na... Nós ainda estamos, vamos ter muito tempo pela frente ainda. Eu acredito que a minha geração ainda vai, se eu viver 150, vou chegar lá, vou ver algumas coisas, mas o que acontece é que o Apocalipse em si, ele vai nos dando alguns sinais. E aí nós temos os nossos dias, nesses dias agora, uma primeira pandemia na era moderna, né? É a primeira da era moderna, causada por quem a gente não tem noção, por que se causou, se foi homem, laboratório, etc, etc, etc. Mas uma coisa a gente sabe, e temos que ter segurança, de que Deus está dando à humanidade mais um sinal dos tempos, né? Um sinal dos tempos. Ontem à noite eu estava pensando sobre isso, e vendo a reportagem, um país que está entrando em grande pânico, talvez um dos que esteja mais... O italiano ainda foi para... abriu a janela, brincou, cantou, os portugueses também, mas um dos povos que está mais apavorados na Europa são os franceses. Diz que a França, conversando com o Saad lá, né? Saad falou que não está tendo tempo não podia nem se mexer, disse que o negócio lá não está simples. Faz sentido. O francês, por natureza, é ateu. Dependente, pensador, filósofo, não gosta de Deus, materialista. Aí, puf, fogo na torre da catedral. E o mundo todo vê a torre pegar fogo. Um dos últimos valores cristãos da França pega fogo.
Aí, de repente, vem um vírus tremendo sobre a sociedade francesa, incrédula. Eu acho que o francês quer esquecer, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Para aqueles que leem a palavra, esses acontecimentos são sinais dos tempos. Para os não crentes, para os pagãos, sinais dos maus tempos. Mas para o cristão, sinal dos bons tempos. Sinais de que Jesus está apertando os parafusos da história para que se cumpra a redenção, para que sejam ouvidas as orações dos santos, para que a igreja entenda que está chegando a hora da sua redenção. Eu confesso que se eu pudesse escolher, não é para querer driblar a morte, não, mas se eu pudesse escolher, eu queria viver os últimos dias. Eu queria viver no meio da grande perseguição, quando o anticristo viesse, eu queria contemplar o negócio em loco. Queria viver exatamente no calor do negócio. E se Deus me desse o privilégio de não morrer no meio dessa perseguição toda, eu queria ver o último dia. Eu queria ver o momento da volta de Jesus. Para mim isso seria igual Zacarias: Senhor, não quero morrer sem que os meus olhos vejam a tua vida. Não importa se vai bater, vai dar porrada, não queria saber disso. Você vai machucar, eu queria estar lá, só para me sentir a beleza desse dia. Porque a Bíblia diz que esse é o dia que Deus criou e reservou e preparou desde o início dos tempos para a manifestação da sua ira sobre o pecado e para a redenção daqueles que acreditam na palavra do Senhor. É isso. Então, sinais dos tempos? Talvez de que os dias vão ficar difíceis para aqueles que vão se endurecer, mas bons tempos para aqueles que entendem a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu o privilégio de estarmos aqui. O privilégio de ouvirmos a Tua voz, o privilégio de abrirmos a Tua palavra, o privilégio de sentirmos o calor, cantarmos em Teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor. Dá-nos, ó Deus, um dia de bênção, um dia de paz. Leva o Teu povo em paz, Deus. Leva o Teu povo em graça, em vida, em misericórdia. Abençoa a Tua igreja, Deus. Nós queremos orar pela nossa nação. Deus, nós somos intercessores pelo Brasil. Nós intercedemos pelo Brasil, nós intercedemos pela nossa pátria. Eu tenho certeza que o Senhor nos colocou aqui para que nós sejamos aqueles santos que intercedem e cujas orações chegam até o trono do Senhor pela nossa pátria. Visita a nossa pátria, Deus. Visita o nosso país, livra o nosso povo dessas pragas, dessas maldições. Livra, Deus, aqueles que são teus, dessas coisas más, que machucam, que perturbam, que assustam, que causam medo. Jesus de Nazaré, passa o Teu Espírito sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, e purifica o ar, e purifica, Deus, o clima. Cuida dos nossos filhinhos, das nossas crianças, que eles tenham saúde, brinquem, possam sorrir, possam viver, acreditando na Tua palavra. Deus, guarda as nossas casas, guarda o que temos que fazer, as nossas atividades, que a Tua bênção, que o Teu Espírito Santo, Senhor, cubra o Teu povo com bênção e com paz. Dá um coração firme à Tua igreja, um testemunho firme, que possamos louvar, bendizer, exaltar e glorificar o Teu nome, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra é a verdade e se cumprirá. É a nossa oração, no nome de Jesus.